ao vivo. Eita glória! Eita glória, glória a Deus. Já estamos ao vivo, Patrick. Já estamos ao vivo. Vamos Espera, ver. pessoal. Espera aí o pessoal ver. Já estamos quase prontos já. Tudo certo aí? Amém. Já pode colocar na barrinha para ir aparecendo. Amém. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Nós já estamos aqui ao vivo, na live com meu amigo Patrick, meu amigo e meu irmão também. Somos colegas do curso do CM, que é o curso de capacitação da missa. E nós vamos falar um pouquinho sobre chamados, sobre missões, mais especificamente como nós aceitamos o nosso chamado. Espero que vocês gostem, e que vocês possam acompanhar também. Sejam muito bem-vindos a todos os que já estão na conosco. E vocês também podem divulgar, manda o link para as pessoas, para que elas também possam entrar, para que elas também entendam um pouco sobre chamado, missões. Se você tiver alguém aí que tenha desejo de se tornar um missionário, essa live vai ajudar um pouco, né, para o conhecimento dele. Então, envia aí. Vamos lá. Amém. Tá me escutando, Patrick? Estou escutando. Então, seja bem-vindo e se apresente para nós. Então, eu sou o Patrick, tenho 23 anos. Assim como o Matheus, né, tem um chamado missionário, estou me preparando, me capacitando, né? Fiz o curso de capacitação missionária pela MISPA, a Agência Missionária da Renovada, né? Aí agora terminei um curso agora de missões urbanas, né? Estou me preparando para ir para o seminário teológico para a gente ir para o campo bem preparado, né? Que esse está sendo meu objetivo por agora, né? É um passo de cada vez, né? Mas estamos aí fazendo a obra aqui na igreja local, né? Como a palavra diz, né? Primeiro faz em Jerusalém, né? Depois até os confins da terra, né? Então, primeiro a gente faz na nossa igreja local, para depois Deus nos enviar para outra localidade. Amém. Isso aí. Então, nós vamos falar sobre chamado, né? Então, o que é chamado? O chamado, ser resumido, não vou me prolongar muito, até porque nós temos um tempo aqui na live, é a ação de Deus sobre o plano que tem através de nossas vidas. Então, Deus tem plano na vida de todos nós. Então, o chamado é justamente essa obediência ao plano de Deus através de nossas vidas. Deus tem um plano na sua vida, e com certeza, se você obedecer a esse plano, você também vai estar fazendo parte desses convocados, desses comissionados. Então, o chamado, basicamente, isso. Né? Essa também no YouTube. E nós vamos falar agora, a partir de agora, como foi para nós o início, como foi essa caminhada, como nós descobrimos o nosso chamado, né? E a gente vai fazer perguntas sobre perguntas que elas são, de certo modo, relevantes para nós, para como descobrimos
teve um chamado com Deus, o de Deus, para falar sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, para ir a outros lugares. Então, a gente vai falar especificamente sobre isso, como que ocorreu. E aí a gente está fazendo perguntas e vamos estar também respondendo a essas perguntas. E aqui, como vocês veem lá, tem o meu Patrick, meu colega de turma, do CCM, os missionários da MIS, né, os capacitados da MIS, ele vai também responder essas perguntas. Amém? Então, vamos iniciar. Patrick, como foi que você descobriu o seu chamado, o chamado de Deus para a sua vida? Como foi que isso aconteceu? Bem, eu creio, assim, que o chamado, as pessoas ao nosso redor, elas notam o chamado de Deus na nossa vida, sabe? E comigo foi assim, as pessoas da minha igreja local começaram a notar o chamado, né? E eu creio assim, o chamado vem para a nossa vida para quem é disponível para fazer a obra de Deus, para quem realmente está ali, sabe, fazendo a obra, entendeu? Eu creio que é dessa forma que acontece. Então, o chamado vem para quem, igual eu falo, a gente é antes de ser, sabe? Antes de eu ser um missionário, a pessoa que tem um chamado, ele já é um missionário, tipo assim. Ele já tem aquela paixão, né, pela obra de Deus. A disponibilidade, quem tem um chamado, ele é muito disponível, né? Aí, muito dedicado, né, à obra e tal. Aí as pessoas foram percebendo na minha igreja local, sabe? E eu orava a Deus também, eu também pedia, sabe? Eu li o livro de Atos, eu falava, Deus, eu quero viver Atos, sabe? Aí Deus foi e me deu um chamado missionário, né? Então, e foi dessa maneira. Aí Deus foi falando no meu coração, sabe? Eu não queria ser missionário a princípio, eu queria ser pastor, sabe? Eu queria ser pastor. Eu não queria ser missionário, não. Só que aí, com o tempo, eu fui aceitando, né? Porque a gente tem uma visão muito errada sobre missões, né? Aí você começa a ver ali testemunho de irmãos missionários, né? Que Deus fez na vida deles. E hoje eu amo o meu chamado, sou apaixonado pelo meu chamado, sabe? E o que eu quero viver é o meu chamado. Posso contar uma experiência que eu tive, ô Matheus? Pode sim, meu filho, fica à vontade. Porque tem uma passagem bíblica, sabe? Que eu falo que esse é a passagem do meu chamado, sabe? Tá lá em Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 1, versículo do 5 ao 12. Vou estar lendo o texto bíblico aqui pra gente. Diz assim a palavra de Deus. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares, né? Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que és que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, assim, quando a igreja, meu pastor, foi percebendo o chamado de Deus na minha vida, sabe? Ele me levou, a gente me levou na MISPA, na agência missionária. Eu conheci a MISPA lá, nós fomos numa conferência missionária. Ele me levou no seminário da Presbiteriana Renovada de Anápolis, o SPRBC. E um dia eu estava lendo esse versículo, sabe? Bem depois que eu fui nesses lugares, né? Eu estava meditando nesse versículo
estava tendo um festival de sorvete lá na nossa cidade, sabe? Nós jovens estávamos organizando, e eu meditando nesse versículo, e Deus começou a falar no meu coração, sabe? Eu lembro que eu até fui para fora, assim, que tava cheio de gente, sabe? Aí eu comecei a ficar, a meio que chorar, né? Sentir a presença de Deus. Falei, não, Deus, aqui não, aqui tá cheio de gente, aqui tá cheio de gente, sabe? Aí Deus começou a falar isso para mim. E bem no culto à noite, a palavra que foi ministrada, o tema era: aonde estão os ceifeiros, sabe? Aonde estão as pessoas que vão pregar a palavra de Deus, né? Aí meu pastor foi, ministrou e tal, aí e naquele dia Deus confirmou, Deus falou que iria me levar às nações, sabe? Aí eu entendi o chamado missionário e recebi muita profecia também, questão, sabe? Mas assim, eu creio que o chamado, a gente identifica a pessoa que tem o chamado pela questão de frutos, pela questão de disponibilidade para fazer a obra de Deus, entendeu? Por exemplo, igual eu falei, se a pessoa não faz a obra, se eu não fizer a obra de Deus aqui na minha cidade, como é, você acha que Deus vai me levar para outro lugar? Não vai, né? Então, essa é a questão, a disponibilidade da pessoa. Quem tem um chamado é mais disponível, ele está sempre ali, a prioridade dele é o reino de Deus, né? E eu creio que é dessa maneira. Eu falo assim, eu falo para as pessoas que, igual tem um discípulo meu que ele tem um chamado para pastor, né? Fala, moço, é esforço, cara, é esforço. Quando a gente se esforça, Deus investe Deus investe, sabe? Mas tem a mão de Deus também, né? Deus está no controle de tudo e ele nos escolhe e nos comissiona, né? Escolhe cada um para uma função. E nós tivemos essa responsabilidade, né, de ser chamado para missões e esse privilégio também, né? É um privilégio, mas também é uma responsabilidade. Amém, amém, meu querido. Isso daí. Já comigo, como foi descobrir o meu chamado, foi de uma forma muito diferente. A família é criança, nasceu assim, pode falar, né? Mas assim, criança, você é acompanhado por pais cristãos e falam da palavra de Deus. No meu caso, não foi assim. No caso, a maioria da minha família é totalmente católico, né? Então, eles não aceitaram a princípio eu me tornar cristão, assim, para a igreja, tem outra palavra que a gente utiliza para cristão, né? Que é crente. Crente. Então, eles não queriam um parente, meu até, desculpa eu falar isso aqui, mas meu até falando assim, que não queria um neto crente, né? Então, eles não aceitavam, hoje em dia tudo certo, tudo tranquilo, assim, muitos deles não aceitam, mas enfim, né? E aí eu comecei a andar na igreja, eu comecei a ir à igreja e comecei a perceber que Deus tinha algo comigo, algo a mais, além de ser só né, só cristão, ele tem algo a mais comigo. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida, eu comecei a entender mais sobre o propósito de Deus na minha vida, e aí eu percebi que eu tinha, né, que eu era comissionado a fazer algo de Deus, nesse caso, a evangelizar. E isso é muito interessante. A maioria da minha inclusive minha mãe também não tem, ela faz aqui, quando eu falo minha família, a maioria é católica, até os dele fazem, então ele seguia a religião católica, né, o catolicismo, e isso né, seguir o catolicismo a risco, legal, falando muito mais crente, Deus, eu fui uma das pessoas mais difíceis do Senhor me converter, mas o Senhor conseguiu. Então, se Ele conseguiu converter a mim, o Senhor vai conseguir converter muita gente ali. Então, eu entrei, né, do chamado aqui
que Deus tem na minha vida, que Ele me ordenou. Então eu falei assim, não, vou seguir agora. E daí Deus foi se revelando sobrenaturalmente. Né? É uma história longa, ela é bem extensa, mas eu vou tentar resumir bem aqui. Né? E começou primeiro pelos DDS, Patrick. DDS é muito interessante. O discipulado, às vezes a gente faz nas igrejas. Então, é o meu prazer pela palavra de Deus também por buscar mais o Senhor. E eu convidado pela missionária que fazia parte estava na igreja, que agora ela não mais trocou, Deus chamou ela para outro lugar. Agora, inclusive, se ela estiver vendo a live agora, se estiver vendo a live agora, primeiro tá já, o projeto da minha Lúcia, muito importante. E também dou a um acampamento, né, que falava justamente sobre devoção, né? O acampamento se chamava acampamento vocacional. E eu fui para esse acampamento trabalhado e foi incrível. Deus se revelou de uma maneira sobrenatural e eu ainda estava brigando, e eu me batizava na igreja não, e Deus falou comigo, Ele me realmente, Ele me colocou ali, e eu senti um desejo, depois do acampamento vocacional, de seguir realmente a Cristo. Agora, é uma posição pública, de arrependimento também para que as outras pessoas vejam que eu sou cristão. Então, foi muito bom essa experiência e outras experiências com Deus. E até hoje, graças a Deus, agora vai fazer 4 anos, sem a presença do Senhor. E quero continuar, quero permanecer e cumprir o chamado que tem para a minha vida, por causa que é uma coisa incrível. Eu costumo falar para as pessoas com jovens que eu me digo aí, e foi a melhor decisão da minha vida, cara. Foi a melhor decisão da minha vida. Foi Jesus. Eu não jamais vou me arrepender. Né? Deus, Ele mudou totalmente nas outras coisas que Deus eu achava que Ele quebra isso que os nossas vidas, perdão, entendeu? Então, foi assim que aconteceu, né? Eu descobri que eu ia chamar. Agora, a próxima pergunta, Patrick, é bem semelhante a essa. Agora nós vamos falar um pouco sobre o processo chamado na nossa vida. Houve na sua vida e na minha vida também. Houve uma forma, assim, uma cronologia de passos. Por exemplo, ocorreu isso, isso e isso. No que chamada processo. Pai, cara, eu descobri meu chamado muito rápido, sabe? Eu me converti, eu creio que foi em fevereiro, março de 2018, sabe? E em outubro, essa experiência que eu tive, sabe, foi em outubro, sabe? E as pessoas já viam, mas assim, por exemplo, eu com 3 meses de convertido, eu já tinha lido a Bíblia inteira, sabe? Aí fazia gincana bíblica, eu acertava as coisas tudo, sabe? Então, tipo assim, as pessoas veem alguma coisa na gente, né? Por exemplo, aqui na igreja, a gente é assim, a gente discipula as pessoas, sabe? Aí quando acontece o batismo, a gente entra na água junto com o discípulo, sabe? É o pastor e o discípulo. Aí, por exemplo, quando eu batizei, eu fui batizado e eu já batizei uma pessoa, sabe? Aí, e as pessoas vão vendo isso aí. Então foi muito rápido, assim, eu descobri muito rápido. Mas o processo é
é meio lento, né? Por exemplo, eu creio que eu tenho 4 anos também, 3 ou 4 anos de convertido, né? 3 anos. Mas assim, eu visitei o seminário, sabe? Por exemplo, eu visitei o seminário lá. Eu falei, não, é legal isso aqui e tal. Mas eu tô indo para o seminário, eu creio que ano que vem, sabe? Mas eu nunca pensei o que eu ia viver, tanta luta que eu ia passar para mim até eu chegar lá, sabe? A gente vê o apóstolo Paulo, por exemplo, Paulo foi a primeira viagem missionária dele foi depois de 12 anos de convertido, né? E às vezes a gente pensa que vai ser muito rápido, né? As coisas vão acontecer muito rápido, a gente vai fazer, a gente recebe as promessas de Deus, né? Deus promete pra gente, não, vai ser muito rápido e tal. Não, mas tudo tem um tempo, né? Tem um tempo de preparo, né? Tem um tempo que Deus está nos moldando, né? E é isso que eu estou vivendo por enquanto. Mas, graças a Deus, tem feito a obra, né, aqui na igreja local e tal, quando chegar o tempo certo, né? Mas foi muito rápido, assim, eu descobri muito rápido o meu chamado, assim, não teve, foi bem rápido mesmo. Amém, meu querido. No meu também foi um processo que foi rápido, foi muito louco, como você falou. Às vezes a pessoa vê apenas o exterior, né? Fala assim, nossa, que grande agora essa pessoa, o que ela construiu. Mas antes de ter algo concreto, a gente passa muitas lutas para construir, né? Então, é um processo. Na minha vida aconteceu desse modo, e eu caminhando já para a igreja, caminhando para o DBS, mas a gente estava iniciando trabalho num lugarzinho chamado Socorro. Não sei se você já ouviu falar. Fica aqui no Socorro, onde eu moro, e a gente estava uma noite, né? Incrível a noite. E quando eu tenho um encontro com Deus, né? Mais ou menos umas 2 horas da madrugada, Deus veio até mim, eu estava indo, e me acordou, assim como sempre, as minhas cozinhas levantaram da cama, onde eu estava, e começaram a falar comigo. Primeiro, ele falava o seguinte, que não estava se cortando da situação espiritual que eu estava. Mas que eu ficava parando, como se eu não tivesse ambiente. Deus queria usar. Esse foi o primeiro. E aí eu escutei a voz. A Bíblia vai falar que a voz de Deus é como se fosse a voz de muitas águas. Ou então, se muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Então, eu ouvi aquela voz, igualzinho que a Bíblia fala. Eu nem gravo também, mas a voz não é a voz humana. E falava, nossa, isso mesmo está acontecendo. E levantei assim para pensar. Sabe quando a gente fica com o olhos fechados? Vai acontecer alguma coisa que eu fecho olhos para não ver. E eu estava naquele fechado os olhos, muito medo. Estava muito tempo, né? E aí eu fui para Deus, aí eu pensei mais isso acontecendo. E eu volto para o quarto. Quando eu volto para o quarto, a glória de Deus, a presença de Deus está muito forte naquele lugar. E aí eu não consigo mais estar de pé. Eu me ajoelho. E a Bíblia estava muito próximo do local onde eu estava, assim, do meu chão. E eu comecei a ouvir, né, ser de Deus, a administração, os ciclos ao meu coração. E nos ciclos ele falava sobre 3 coisas. Ele falava sobre a igreja, falava sobre mim, e sobre o evangelho. E nesses versículos, ele me direcionava e ele falava que era para mim pregar
tempo e fora do tempo. Então, a partir daí, foi que eu ouvi e que eu soube realmente o que que eu era realmente chamado. Já veio algumas profecias, as pessoas tinham profetizado sobre a minha vida, inclusive que eu tinha chamado missionário, porque até então eu não tinha tido desenvolvido dele mesmo. Isso não vai acontecer com todas as pessoas, né? Mas aconteceu comigo. Foi um fato assim que me deixou muito feliz, num momento de muito medo. Imagina só, Deus, né, ou um anjo de Deus, um mensageiro do Senhor, vinha até você e falar algo tão forte que o Espírito de Deus deixa assim com o seu coração e abrindo muitas situações. E ali foi o que aconteceu na minha vida que eu jamais na minha vida vou esquecer. Eu falo para as pessoas que eu encontro, sabe, Patrick? Eu falo, ninguém diz que Deus não existe, por causa que eu sei que Deus existe. E ele falou, entendeu? Ninguém fala que Deus existe. Eu tenho convicção. Por causa que ele falou comigo. Ele me ensinou a entregar o evangelho. Mas eu falei, por causa que ele me chamou para isso. Foi uma das coisas na vida, uma das experiências que eu tive com Deus, essa foi a maior. E olha para as experiências que eu tive com Deus, e eu falo assim, Deus, eu só não desisto, por causa que há momentos em nossas vidas que a gente quer desistir do nosso chamado, né, Padre? Eu falo assim, eu só não desisto. Muitas vezes. Só não daquilo que o Senhor iria fazer isso. Por eu tirar mim. Então, na minha vida, revelações de Deus, não só do que os outros falaram, mas que ele próprio falou. Então, isso foi algo incrível. E vamos para a próxima pergunta, que é relacionada a uma igreja. Aí, quero que você responda, o chamado sobre a igreja, né? Todos, bem, comissionados a falar. Só os missionários pastores podem falar na palavra de Deus. Para você, pai. Todos podem falar a palavra de Deus, só os pastores, toda a igreja que eu falo, né? Missionários. Eu creio que todos nós, né? Eu creio que o chamado da grande comissão, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Ide fazer discípulos de todas as nações, né? É um chamado geral para todas as pessoas, né? Mas existe aquele que é vocacionado ao ministério, né? Que são os 5 ministérios lá de Efésios 4:11, né? Apóstolo, profeta, evangelista, vou abrir aqui para ver aqui, peraí. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, né? Então, existem pessoas que são realmente vocacionadas para exercer esse ofício, né? Mas o chamado geral da pregação, de fazer discípulos, é para todos. Tem uma missionária também, eu acho muito interessante o testemunho dela, sabe? A Sofia Müller. Ela foi missionária lá na Amazônia. Ela evangelizou os ribeirinhos lá, sabe? Ela falava assim, ela dizia assim, eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci, né? Essa é uma frase dela bem conhecida. Então, tipo, ela foi uma pessoa que às vezes ela não teve alguma experiência sobrenatural, tipo, igual Deus falar, igual Deus falou com você, igual Deus falou comigo na passagem e tal. Mas, assim, ela leu a ordem da grande comissão e obedeceu, né? Então, eu creio assim, eu falo para as pessoas,
eu creio que o chamado vem pelo esforço, pela disponibilidade da pessoa, né? Porque, cara, Deus não vai dar uma cruz que a gente não consegue carregar, né? E se Deus, é igual eu vejo assim, eu falo de mim mesmo, eu sou um cara que eu sou muito disponível para a obra de Deus, sabe? Faço muita coisa, discipulo, esse dia eu tava discipulando pessoas no domingo, fazendo um monte de coisa, tipo assim, tem pessoas que não conseguem, cara, sabe? Não conseguem, tem pessoas que não conseguem ter isso, né? Porque isso é uma coisa de alguém que é vocacionado para o ministério. Mas eu creio que sim, todos nós podemos, né? Tem até uma passagem aqui, eu vou citar aqui, ó, tá lá em Colossenses 3,16. Vou ler aqui para nós. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, o chamado da pregação, de fazer discípulos de todas as nações, é para todo cristão, mas existem funções no corpo de Cristo que realmente são para pessoas que são vocacionadas ao ministério, né? Eu creio dessa maneira. É mesmo, Patrick. É isso aí. Deus chamou todos para fazer, para participar. Ele designou de forma diferente. Deu dons, né? Dons ministeriais para cada pessoa. Então, a próxima pergunta é exatamente esse. Eu dom que você me Você falou sobre os dons ministeriais, então, atualmente, o dom ministerial que eu vejo mais atuando em mim, sabe, é o dom de mestre, sabe? Mestre da palavra, sabe? Porque eu discipulo pessoas, por exemplo, na minha igreja local, eu estou dando um curso de história da igreja, sabe? Então, esse é um dom que eu vejo ministerial que eu estou atuando no momento, sabe? Mas o meu ministério, eu creio que de missões, né? Eu sou assim, eu creio que existem uns 5 ministérios, né? Hoje, na igreja, atuando hoje, que é apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E eu creio que os apóstolos são os missionários, sabe? Eu creio dessa maneira. Porque a palavra apóstolo significa enviado, né? Então, o missionário ele é alguém que é enviado, né? Uma missão transcultural, enviado para outra localidade, né? Então, eu creio nesse sentido. E teve uma vez que eu estava orando a Deus, sabe? Eu falei sobre essa questão. Eu falei, Deus, qual é o meu ministério, né? Qual é o meu dom ministerial? Eu estava orando nessa questão. Aí Deus falou assim, eu te chamei para apóstolo, mas você não acredita. Deus falou desse jeito, sabe? Então, mas apóstolo, não estou querendo me ensoberbecer, mas eu falo assim, no sentido de enviado, né? Que o missionário é alguém enviado, né? Então, eu creio dessa maneira. Mas o que eu creio que eu estou atuando agora é o de mestre. Por exemplo, o mestre eu vejo alguma pessoa, assim, alguém que é professor de algum seminário, alguém que ensina a palavra, né? Eu creio que esse é o dom de mestre, né? Mas eu creio dessa maneira. Amém. Isso mesmo. Eu quero que o pessoal que se inscrevam no meu canal, bem. Peço perdão a vocês das motos também, o pessoal não botar. E se inscrevam no meu canal para acompanhar novos conteúdos. E como o Patrick falou, justamente isso, chamado Deus para ele, tem um versículo, tem uma passagem que eu li, né? Que está no verso 11, justamente que estava falando, que Deus designou-nos para apóstolos, para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do Cristo,
para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, que Deus tem me chamado a momentos médicos, ensinando a pessoa a palavra do ministério da palavra. Acredito que esse é uma das né? Eu acho também que eu sou enviado, né? Apóstolo, missionário, né? Que, como você falou, não acredito nisso, inclusive, é o que muitas profecias falam, a meu respeito, é que serei enviado. E glória a Deus por isso. Espero que aconteça mesmo que obedecer a voz do Senhor, né? E eu falo a palavra do Senhor. E chamar, como você falou, a questão do ministério específico, ele não quer dizer que você só vai exercer o seu ministério de mestre, por exemplo, fora da sua localidade. Você pode exercer o seu ministério também aí em todos os lugares. Por exemplo, o livro recentemente, que é do Ronaldo Lingori, acredito que você também já leu, que ele fala justamente sobre isso. Para poder... Tá direito? Patrick. Oi? Direito aí. Aqui eu não estou escutando muito bem, não. Tá travando muito? Tá travando. Mas dá para entender um pouco alguma coisa assim. Vou continuar. Como eu estava falando, ele vai ser desenvolvido, né? Você vai chamado para ser mestre. Você vai chamado para evangelizar. Então, você vai evangelizar onde você estiver. Você foi chamado para pastorar. Você vai eu, como exemplo, o nosso pastor Geraldo, né? Você faz live algum dia, que ele é muito amado, Deus abençoe dele, que ele é pastor, né? Foi chamado a isso, esse é o ministério dele específico, e ele é pastor no sertão nordestino, onde eu designo ele para vir, e também lá na base missionária. Agora ele está cuidando de missionários. Então ele é pastor, continua sendo pastor, e esse é o chamado dele específico, né? Que é para ser pastor. Esse é o ministério dele. E tem pessoas que não chamam para os outros. Inclusive, eu estava lendo Efésios 4, com o ministério da intercessão, lá nessa igreja, né? A gente falando isso e eu falando assim, nossa, tem muito a ver com o que eu vou falar com o Patrick também. E muito bom. Então, vamos lá, vamos continuar. Pessoal, se inscrevam também no canal do Patrick, tá? Tá aí o link na descrição do vídeo. Se inscrevam aí, acompanhem ele. Que ele também está postando muitos conteúdos relevantes que vão edificar, que vai edificar a vida de vocês, tá? Então, não perca a oportunidade, quando findar a live aqui, finalizar a live, além de vocês se inscreverem aí no canal, se inscrevam também no canal dele, tá aí no link na descrição. Bom, Patrick, então, vamos lá para uma parte que é muito importante também para nós. O que te motiva, né, a sair, se possível, da sua terra e pregar o evangelho entre povos conhecidos, em outro lugar? Porque Deus mandou, né? Mas assim, eu tinha muito medo do chamado missionário, sabe? Eu queria ser pastor. Mas hoje, eu até falo, cara, hoje, se eu tivesse que ser pastor, escolher... Escutando, Patrick, é sua voz. Não tá escutando? Vou chegar mais perto. Por exemplo, assim, o que me motiva é a ordem de Deus, né? Porque Deus me comissionou a isso, né?
Como é? E eu creio assim, Deus me ordenou, né? Deus me comissionou, me chamou para sair da minha terra, né? Igual fez com Abraão, né? Então, eu particularmente, eu tinha muito medo do chamado missionário, sabe? Eu queria ser pastor. Eu não queria saber de missão, não, sabe? Mas aí, eu fui vendo, eu fui lá na MISPA, eu até conheci o pastor Geraldo, ele estava lá no dia da conferência que eu fui, sabe? Ele até ministrou lá. Aí eu fui perdendo aquele medo, que eu tinha muito medo de missões, sabe? Aí eu fui vendo e tal, e hoje, cara, eu sou apaixonado por missões, sabe? Ainda mais quando eu fiz o CCM, nossa, eu me apaixonei. Mas o que me impulsiona mais é a ordem de Deus, né? Porque Deus me mandou, né? E eu creio assim, quando a gente tem um chamado, se a gente não vai ser realizado enquanto a gente não estiver fazendo aquilo que Deus nos chamou. A gente não vai se sentir realizado. Então, por isso que me esforço para cumprir esse chamado, né, que Deus deu, essa ordem. Mas o que mais me impulsiona é realmente a ordem. Que ele me ordenou, né? Isso, Patrick, tá me escutando? Estou escutando agora. Amém? Então vamos lá. Bom, então sobre o que Deus, ou, perdão, sobre o que me motiva a sair, se possível, da minha terra para pregar o Evangelho, é justamente fazer com que as pessoas, assim como eu fui alcançado, também sejam alcançadas pelo Evangelho e Deus possa também transformar a vida delas, né? Por causa que esse deve também ser o que nos motiva e o que nos impulsiona a levar o Evangelho, a palavra de Deus. Além do Senhor também, né? Nos impulsiona a fazer isso, nos motiva, né? Por causa que a gente precisa de Deus e Ele mostra isso para nós na nossa caminhada e a gente fala assim, nossa, se necessito de Deus, que estou junto com Ele, imagina as pessoas que estão lá fora e não têm esperança. Então, o que motiva também é levar esperança às pessoas, é levar a boa notícia do Evangelho da paz, do Evangelho de Deus também. Então, eu faço com muita alegria, com muita satisfação mesmo, por causa que eu vejo aqui na nossa igreja as pessoas derramarem, né, por causa que, como você lidera, eu também. Então, eu vejo jovens se derramando na presença de Deus. Nossa, Jesus, quão é importante, Senhor, para nossas vidas, né? E a gente sabe que a seres humanos nessa terra, justamente Deus que é eterno, por causa que tudo vai passar. Algum dia, tudo que nós vemos hoje vai acabar. Inclusive, smartphones que as pessoas estão vendo nessa live agora vai acabar. O notebook que as pessoas estão olhando essa live agora também vai acabar. O óculos que elas estão utilizando para não enxergar vai acabar. Então, todas as coisas nessa terra são perecíveis, elas vão acabar. Mas o Senhor é o único que é eterno. Então, essa esperança me motiva, né? Me motiva cada vez mais a querer levar o Evangelho. Amém? Vamos para a próxima pergunta. Patrick, qual foram as dificuldades que você encontrou para aceitar o seu chamado? Teve alguma? A maior dificuldade foi o medo mesmo, sabe? Eu tinha medo de missões, cara. Sério mesmo. Eu olhava assim, meu Deus, eu olhava assim, para mim era um desafio muito grande, sabe? E às vezes eu olhava assim, será que eu consigo isso? Será que eu consigo cumprir essa missão, né? E sair, sabe? Mas a gente vai aprendendo
que não é dessa maneira, sabe? A gente recebe muito apoio. A igreja local te apoia muito, por exemplo, hoje a minha igreja local ela cresceu tanto, cara, que a nossa igreja tem condição de enviar um missionário tranquilamente, entendeu? E às vezes a gente fica com esse medo, né? E, mas assim, a obra de Deus, a necessidade é muito grande. Precisa de muita gente, precisa de gente capacitada mesmo, sabe? É muita necessidade mesmo de pessoas que realmente querem fazer a obra, né? E, mas o que eu mais tinha era esse medo, é o medo realmente de, eu não sabia, para mim, sabe? É como se pegasse você e jogasse você para lá. E não é assim, sabe? Tem todo um preparo, tem um cuidado, né? A igreja local, né? A gente aprende isso no curso da MISPA, missões não é dessa maneira, né? A gente vai com todo um apoio, né? A gente vê em Atos dos Apóstolos que quanto que a igreja apoiava o apóstolo Paulo, as igrejas locais, as igrejas que ele ministrava, tanto que apoiava, né? E a gente não está sozinho no chamado missionário. É um corpo, o corpo de Cristo tá ali com a gente, né? Eu até falo, cara, o que eu quero levar o que eu tenho aqui, o que eu vivo na minha igreja local, para outro lugar que não tenha isso, sabe? Eu fazendo isso, eu estou realizado, cara, sabe? Porque o que eu vivo aqui, o que eu recebo aqui de Deus, o ensino que eu recebo aqui, a instrução, o cuidado, e se eu conseguir levar isso para outro lugar, cara, eu vou estar realizado demais, sabe? Você falou essa questão da eternidade, por exemplo, a gente tem que buscar o que é eterno, né? Eu tenho um status meu do WhatsApp, ele tá escrito assim, uma vida só, que logo passará. Só o que for feito por Cristo permanecerá, né? Então, o missionário, ele tem que ter essa visão da eternidade, né? A gente tem que ter essa visão. A gente tem que viver pelo que é eterno, não pelas coisas que são da terra, né? Porque mas visar a eternidade, né? Por exemplo, a salvação de almas é mais importante do que o meu conforto. A salvação dos perdidos é mais importante do que eu ficar perto da minha família, né? Tem pessoas que não ouviram falar de Cristo. Por exemplo, na minha cidade aqui é cheio de igreja, né? Tem muita igreja aqui, mas tem lugar que não tem nenhuma igreja, né? E quem vai pregar para essas pessoas, né? Quem vai levar a mensagem de salvação, né? E a gente não pode ser egoísta, né? De, de não fazer o que Deus nos comissionou, né? Mas Deus escolhe quem envia. Mas a gente não pode ser egoísta de querer ficar no nosso conforto, na nossa comodidade e não fazer o que Deus nos chamou. Esses dias mesmo eu estava vendo um podcast de uns missionários da Jocum, sabe? E ela falou sobre uma passagem lá dos leprosos, tá, lá em Reis, que eles estavam no cerco, sabe? E eles falaram, a gente é leproso, a gente não pode entrar na cidade, a gente tá no cerco. Aí eles falaram assim, vamos lá pro acampamento dos inimigos, sabe? Falaram, mas se a gente for lá, a gente vai morrer, sabe? Ele falou de jeito. Ele falou, cara, a gente vai morrer de todo jeito, sabe? A gente indo lá ou não, a gente vai morrer. E quando eles chegaram lá, aconteceu alguma coisa lá, Deus fez uma bagunça lá e os inimigos tinham corrido, sabe? E eles ficaram com todos os despojos, sabe? Então eles sobreviveram, mas, por exemplo, assim, o chamado missionário é de jeito, cara, a gente vai morrer um dia, sabe? A gente vai morrer, cara. E a nossa vida aqui tem que ser gasta para Deus, né? A gente tem medo, eu tinha muito medo disso, mas eu entendi, cara, é o maior privilégio do mundo. É uma responsabilidade grande, mas eu tenho pessoas para me ajudar, eu tenho Deus para me ajudar, eu não vou sozinho e eu preciso fazer o que Deus me comissionou, né? As almas são mais importantes, né? As almas, os perdidos é mais importante do que a nossa comodidade. Amém. Isso aí. Assim, uma das que mais me fez relutar com o meu chamado foi eu mesmo. Acredito que foi dos grandes desafios para mim, foi uma das grandes dificuldades. E a partir do momento que isso foi destravado, veio também
questão da minha família, de eu estar preocupado com os meus e tudo mais. Só que eu sei, eu tenho consciência de que isso não deve me impedir jamais de ir para outros lugares, de conhecer novas pessoas, de falar da palavra de Deus. Isso não deve de jeito nenhum me impedir, por causa que eu tenho consciência, eu sei que dos meus parentes, das pessoas que estão em minha casa, da minha família, quem cuida é Deus. Então, a partir desse momento, agora que eu entendi isso, eu não tenho mais essa dificuldade em si. Eu acredito que eu posso encontrar no missionário uma dificuldade que é recorrente nesse ramo, que é a solidão, né? Estar só. No caso, a solidez, né? Não, estar só ali comigo, entendeu? E Deus, claro. Acho que esse pode ser uma das grandes dificuldades, mas isso também não vai impedir, né? Apesar de uma coisa que impedir, inclusive eu vejo missionários que sozinhos eles têm mais dificuldade de fazer as coisas do que se eles estivessem acompanhados por alguém. Então, eu acho que esse é um dos motivos que muitos casam, inclusive, antes de até ir para o campo missionário, de ir para outros lugares, por causa que é melhor dois do que um só, né? Então, esse pode ser um dos desafios também. Como ainda não sei, talvez nem seja tanto um desafio grande para mim, esse, mas no momento o que pôde me travar uma dificuldade para mim foi eu mesmo. Depois eu fiquei assim com um pouco de medo de deixar minha família só, ou de deixar minha família e ir para outro lugar que não deve acontecer, e outro também de ficar só, fazer as coisas só. E aí, em lugares, inclusive falando das igrejas, isso, que às vezes não tem uma igreja física ali, você tem que às vezes vai criar relacionamento numa cidade, você vai criar vínculo com outras pessoas, você abrir a igreja, né? É fato. Por causa que é um pouco complexo até esse processo, por causa que demora um pouco mais de tempo. Mas para as pessoas que têm a igreja física, não é por causa que a igreja ali vai ter pessoas junto com você, ali ao seu redor, então você não vai se sentir tão só. Mas para as pessoas que são plantadores de igreja, em específicos que não são casados, que querem plantar uma igreja, querem implantar um projeto, eu acho que é bem difícil para eles, né? Então, é isso. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é o seguinte: Jesus chamou a fazer discípulos em todas as ações, né? Tem alguma diferença entre discípulo e cristão? Para você, né? Para mim, eu creio que não, sabe? Eu creio que o que não é discípulo, na verdade, ele não é cristão, sabe? Ele não se converteu, não nasceu de novo, sabe? Eu creio dessa maneira. Tem até uma passagem bíblica, quer ver? Vou ler aqui, João 8. João 8. Eu vou ler aqui Eu vou ler aqui João 8:31, a parte B, e João 8:32. Diz assim a palavra de Deus: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, muita gente conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas Jesus fala: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, entendeu? Tanto que o meu canal eu coloquei discípulos em missão, entendeu? Porque uma coisa que Deus tem me usado muito é a questão do discipulado, de acompanhar pessoas.
Então, evangelizar é importante, sim, demais da conta. Mas, assim, o discipulado também é muito importante, porque é ele que vai dar a firmeza da pessoa, sabe? E o discípulo é aquele que se firma, aquele que permanece, né? Eu creio dessa maneira, que muitas pessoas, elas, infelizmente, elas têm um contato com Cristo, né? Começam a conhecer, mas infelizmente elas não conseguem se firmar. Eu falo que é igual o Êxodo. No Êxodo, Deus pegou o povo de Israel, mostrou o amor dele. Pegou lá, libertou do Egito e tal, e atravessou o Mar Vermelho lá, e glória a Deus e aleluia. Mas depois Deus veio com a lei de Deus, a lei de Deus. Eu mostrei o meu amor, a minha graça. Essa agora é a minha lei. Aí Deus vai exigindo da gente, sabe? E o discípulo é aquele que permanece, sabe? É aquele que aceita a transformação no caráter, né? Aceita Deus transformar o seu caráter, que muitas pessoas, infelizmente, abandonam o barco, né? Igual aquela passagem que Jesus pregou, eles falaram, aí muitas pessoas falaram, duro é este sermão, né? Quem o poderá resistir, né? Aí muitos abandonaram, e Pedro, aí Jesus virou para os apóstolos, e vocês não vão também? Aí Pedro falou, para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna, né? Então, o discípulo é esse, que é igual ao Pedro, né? Que é igual aos apóstolos, né? Para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna, né? Aquele que tem um compromisso maior com Cristo, né? Eu creio dessa maneira. Aí. Isso aí, Patrick, muito bom. É desse jeito mesmo. Eu também acredito que seja assim, que todo cristão é um discípulo, né? Então, todo cristão tem obrigação ler a palavra, aprender mais do que Deus quer fazer. Então, todos os cristãos, todos os discípulos, né? Porque as palavras falam fazer discípulos. Então, eles têm que ser ensinados justamente a fazer aquilo que os próprios discípulos fazem, estudar. Então, não tem como separar cristão de discípulo. Se você é cristão, você também é o Senhor. Onde estuda bem, do DBS, Patrick, sobre os discípulos, né? É muito interessante, né? A gente não pode separar o discípulo cristão. Eles é uma coisa só. Se Cristo falou que era para fazer discípulos, os próprios cristãos são discípulos também. Então vamos lá para a próxima pergunta. Patrick, existe uma pessoa que te inspira ou que te motiva a obra? Alguém que você se espelha? Alguém que me inspira muito é o meu pastor local, o pastor Jonatas Radai, sabe? Algumas pessoas aqui da igreja local também, alguns pastores aqui. Tem um cara que eu também, eu acho que ele muito, eu acho que ele foi um grande homem de Deus, sabe? Eu creio que ele ainda é vivo hoje ainda, é o Josué Irion. Não sei se você já ouviu falar dele, Matheus. Depois você pesquisa para você ver. Tem até uma pregação dele sobre missões, sabe? Ele, cara, viajou o mundo inteiro, sabe? Ele é missionário também. E ele, moço, eu acho muito bonito o que Deus fez na vida dele, sabe? É um cara, assim, que eu acho, eu como um homem de Deus, um grande homem de Deus, um grande missionário, né? Alguém que tem o mesmo chamado que eu, né? Por isso que eu me inspiro nele. Eu vejo ele uma pessoa igual o apóstolo Paulo fala, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Lá em Coríntios 11:1, né? Então, é um cara que, né? O que Deus fez na vida dele foi muito bonito, sabe? Meu pastor também, pelo compromisso, o cuidado, a forma de fazer a obra, sabe? E tem várias pessoas também, o Antônio Cirilo, essas pessoas mais famosas, assim, vamos dizer, né? Tem um cara também, o pastor Anderson Silva, eu acompanho o ministério dele há muito tempo, eu gosto muito da palavra dele, sabe? Eu acho que ele tem a forma dele ministrar, ele é muito inteligente. E são mais ou menos essas pessoas, são minhas referências, né? As pessoas da minha igreja local, por exemplo, os pastores aqui, tem pastor Lucas, pastor Pedro, pastor Radai, que é o pastor que está mais à frente, né?
meu discipulador, ele tem um chamado mais de libertação, sabe? Ele é essa área de libertação. Aí eu inspiro muito nele, assim, eu vejo ele um homem de Deus, né? E essas pessoas são. E o Josué Irion. Depois, se você. Eu deixo até o pessoal que tá assistindo a live, pesquisem sobre o Josué Irion, um cara que fez a obra de Deus e ele fez muita coisa, assim. Deus usou ele grandemente. Em questão de missões, né? Amém. Para mim, uma das pessoas que me inspira bastante, assim, além de Jesus e dos apóstolos, dos discípulos, é o pastor Geraldo. Ele me inspira muito. Assim, eu tenho como referência. Top, glória a Deus, porque Deus vive, Deus te louva, também o nosso também, que é um cara né? Eu tenho espelhado bastante todos eles, os missionários, a missionária Jaqueline também, são pessoas que eu tenho como referência, que foram justamente que me ajudaram a se tornar quem eu sou hoje, a não sou cristão. Que eu falo assim, que me inspiram também, como por exemplo o Fernandes, como o Zermínio. Eu gosto bastante do jeito que ele tipo de pregação dele assim, eu acho legal. Também tem o Jefferson Ashley, eu gosto bastante. Então, são pessoas assim que eu acompanho, que eu tenho como referência também, mas principalmente os que eu mais me inspiro, que eu imito, né, como disse Paulo, sejam meus imitadores, justamente os meus pais, aqueles que me ajudaram e me ajudam até hoje a um cristão melhor, através da palavra e do que eles também sabem. É algo incrível. Eu gosto deles, a vida deles, o Júnior, a pastora Rose, né? Que aqui a gente sabe que a nossa igreja ela não é pastora, só que a gente, né, fala assim, normal, missionário, aí a gente tem um carinho muito grande e a gente fala pastor. A pastora Rose, a pastora Lúcia, a pastora geral, pessoas incríveis. A missionária Jaqueline, eu já falei, pessoas que me inspiram bastante. Então vamos para a próxima pergunta. Agora nós vamos falar de um assunto muito interessante, Patrícia. Vamos falar sobre a MISPA, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que ela é para nós, que estamos estudando lá, que estamos nos formando também, nos capacitando missionários lá. Fala um pouquinho para nós. Cara, eu fiquei surpreendido, assim, o curso da MISPA, muito bom mesmo, cara, muito bom mesmo. Pastor Florencio, a história de missões, né, a história, moço, que conteúdo aqui lá, ele descobriu como é que o Brasil foi evangelizado, né, todo aquele processo, sabe, muito bom mesmo, discipulado. Uma matéria que eu gostei muito foi a Teologia Bíblica de Missão, sabe, do Timóteo Kerriger. Peraí que eu vou pegar o livro dele aqui rapidão. Vou pegar aqui rapidão, peraí. Enquanto isso, pessoal, vai livro dele aqui, escrevendo aí. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E fininho, sabe? As aulas dele foi o melhor conteúdo que eu já recebi. O maná mais fino que eu já provei, sabe? De questão de ensino da palavra, sabe? Ele é, vou pegar aqui. Esse pastor que a gente fala, o Timóteo Kerr, que ele foi diretor-geral da Bíblia Missionária de Estudos, sabe? Essa Bíblia aqui, para quem é missionário, é muito boa. Tem uns estudos totalmente voltados para missões, né? E eu gostei demais da matéria dele, discipulado, plantação de igreja do pastor Samuel, né? Cara, eu fiquei
eu fiquei admirado. É igual o curso que eu fiz também, eu fiz um de missões, missão urbana, sabe? Pelo SPRBC, pelo Seminário Presbiteriano Renovado, Brasil Central, né? E fiz EAD. E o conteúdo muito bom também, sabe? Plataforma muito boa, assim como o da MISPA também. Eu fiquei surpreendido, né? Porque às vezes a gente pensa, EAD e tal. Teve uma época que eu comecei a fazer o CCM presencial, sabe? Lá no seminário. Só que aí não deu turma, aí eu tive que parar, sabe? E eu falo para você, cara, eu aprendi mais no EAD do que quando eu estava fazendo presencial. Porque eles disponibilizam o PDF lá pra gente, disponibiliza os vídeos, né? A gente pode rever. A matéria do pastor Timóteo mesmo, eu fiquei 3 meses na matéria dele, sabe? Pra fazer, sabe? Peguei o livro dele, estudei. E, cara, show de bola, cara. Show de bola. Recomendo quem tiver interesse, sabe? Vai te ajudar muito. Nossa, ajuda demais. Eu gostei demais. Amém, amém, glória a Deus. Eu também achei muito massa o curso. É difícil dizer um que foi o melhor assim. Eu nem vou falar, né? Por causa que senão o pessoal vai ficar triste comigo. Eu gostei de todos, né? Todos eles foram muito especiais para mim, inclusive por causa que eu ainda não tinha conhecimento, imaginava totalmente diferente do que é. E eu gostei muito. Os materiais são disponibilizados lá, todos os professores. Achei incrível, são pessoas capacitadas realmente, falando da matéria, né, do que eles querem trazer para a gente. Então, eu gostei bastante. Indico muito. Inclusive, para quem quer a MISPA, vai estar aí na nossa descrição, tá o link, o link do canal da MISPA. Então, você vai saber mais sobre o que é a MISPA, né? Como que é que ela trabalha, falar um pouco sobre o que é também trabalhar com missões, trabalhar com envio missionário. Não só aqui no Brasil, se não me engano, trabalhar no bastante curso, indico, peço que quem tiver interesse, né, sabe realmente para fazer missões e venha se capacitar na MISPA, por causa que é uma experiência incrível. Todos os professores são muito bons, né? Desde de história da missão Florença, até todos são bons. E são divididos em 10 módulos, então a pessoa vai estudando cada um, cada disciplina, né? Dividindo em cada disciplina. Então eu achei incrível, muito bom. Então lá se inscrevam, façam parte também, como aqueles que, não, eu não quero me inscrever, mas eu quero contribuir para a obra, o que é que eu faço? Lá também vai ter como você contribuir para a obra financeiramente e também orando, né? Intercedendo, porque todos os missionários da missão precisam de oração. Então, faz parte dessa missão, você também se junte a eles, né? Se junte a todos nós, né? E é isso aí, contribua. Patrick, para terminar essa nossa live, que já vai mais de 1 hora, glória a Deus por isso, nos dê um conselho para quem quer ser missionário. Não ter medo, você não, igual eu expliquei, missão, nós não fazemos missões sozinhos, né? A gente tem todo um corpo, é o corpo de Cristo, né? Tem pessoas ali para nos ajudar, não ter medo, viver um passo de cada vez. O meu pastor Radar, o meu pastor da igreja local, o pastor Radar, ele fala assim: a sua jornada é passo a passo. Não fique ansioso, mantenha a cabeça no lugar e viva a sua jornada, né? Viva o momento que você está vivendo.
saiba ouvir a voz do Espírito Santo, né? E no momento certo, a gente vai chegar o momento de ir pro campo e tal. Deus prepara tudo, prepara tudo. Cara, eu vejo assim na minha vida, cara, sabe? Deus preparando tudo, assim, sabe? Tudo. Por exemplo, ano que vem tô preparando para ir pro seminário teológico lá, estudar e tal, cara. E Deus preparando tudo, sabe? Preparando tudo. Deus prosperou minha família, prosperou meu pai, prosperou meu tio, prosperou minha mãe. Deus prosperou a igreja. A nossa igreja cresceu muito, sabe? Igual, às vezes a gente fica com medo, muito medo de missões, sabe? Mas a gente não vai sozinho. É um corpo, é o exército, né? De Deus. E não ter medo do chamado, sabe? Não recuar, porque eu, eu penso assim, cara, é um privilégio. É um privilégio muito grande mesmo, muito demais da conta. Mas também é uma responsabilidade, sabe? Então eu quero chegar lá, eu quero chegar no céu e ouvir de Jesus, servo bom e fiel, né? Entra no gozo do teu Senhor. Então, cara, não tenha medo do seu chamado. Maior é aquele que te chamou, né? Muitas vezes a gente sofre ataques do inimigo, acontece, não vou mentir para você, entendeu? Mas maior é aquele que nos chamou, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Né? É igual Deus falou para Jeremias, eu velo para cumprir a minha palavra, sabe? Né? No tempo certo, vivo agora, tipo assim. A sua jornada é passo a passo. Vive o passo que você está dando agora. Creia em Deus. Se prepare, né? Se prepare espiritualmente, se prepare intelectualmente, prepare a sua mente. E quando chegar o momento certo, a gente vai cumprir aquilo que Deus nos comissionou para fazer. Por exemplo, um grande exemplo, o maior missionário na Bíblia, assim, foi Jesus, né? Mas, assim, de seres humanos, nós, né? Gente como a gente, foi o apóstolo Paulo. E lá em Atos 13, a gente vê lá, o Espírito Santo diz, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. De Atos 9, da conversão de Paulo até Atos 13, foram 12 ou 13 anos. Uns dizem que foram 12 ou foram 13 anos. Então, tem um tempo de preparo, tem um tempo de Deus amassar o barro, né? Deus nos preparar, né? Então, a gente vê tudo que o apóstolo Paulo fez, mas houve um tempo para ele. E assim é com a gente. Então, viva o que você tem nas suas mãos agora, sabe? O que você pode fazer agora. Viva o hoje, faça a obra hoje, faça o que vier às suas mãos, o que Deus te colocar nas suas mãos para fazer, faça. Não fique ansioso, não tenha medo, sabe? A promessa de Deus vai se cumprir. A palavra do Senhor sobre nós vai se cumprir. Eu creio dessa maneira, acho que eu creio que é o melhor conselho que eu posso dar, sabe? Deixa eu pensar aqui. Pronto. Amém, Patrick, perdão. Eu vou falar só sobre também aí o aconselhamento. São duas coisas que são muito importantes para o missionário aí. Patrick falou aí de forma ampla, né? Obrigado. Só tenha essa discernimento, né? Discernimento para saber qual é o próximo passo que você deve seguir. Perseverança, para você não desistir, por causa que é muito difícil para os missionários, é muito difícil para as pessoas que levam a palavra de Deus. Elas precisam perseverar demais, elas precisam ser muito fortes, encorajadas, né? E vocês precisam, e nós precisamos ter bom ânimo, né? Por causa que Jesus venceu. E nessa luta, todos nós vamos vencer em nome de Jesus, porque a palavra fala que em Jesus nós somos mais que vencedores, né? Então nós temos convicção, nós sabemos que nessa luta quem vence é Deus. Então vamos lá, vamos à frente, vamos sim seguir as
ordens que o Senhor tem a nos dar, né? Como, o padre que falou aí sobre a missionária, que eu até o nome dela, se não me engano, eu marquei aqui o nome dela. Sofia Miller, né? Sofia Miller, que ela falou que ouviu a voz do Senhor, obedecer, que nós possamos também obedecer a voz do Senhor. Fiquem com Deus, não esqueçam de Jesus e até a próxima. Antes de nós terminar, Patrick, você quer falar mais alguma coisa? Sobre faltou uma referência, sabe? Tem uma missionária da MISPA, o nome dela é missionária Vera Lúcia Rissato, sabe? Mulher de Deus, mulher de Deus. Ela foi missionária na Angola, sabe? Uma referência também. E é isso aí que você falou, Matheus. Deus já venceu na cruz, né? Cristo já despojou todo o principado e potestade. Né? E a gente está do lado de Cristo. Né? O que a gente tem que fazer é perseverar, viver a nossa jornada e crer que Deus está no controle e a gente é mais que vencedor, né? E não ter medo do chamado, sabe? Para mim, cara, eu fico pensando, às vezes eu vejo pessoas desistirem do chamado, sabe? Eu falo, cara, é triste, cara, é triste, sabe? Eu acho muito triste. Então, não tenha medo, cumpra seu chamado, sabe? Persevere, persevere, né? A Bíblia fala, nós andamos por fé e não por vista. Não olhe para as circunstâncias, olhe para as palavras de Deus. E a gente vai vencer, a gente vai cumprir a missão. E é isso aí, eu queria encerrar só com uma oração, né? Pode ser, Matheus? A gente faz uma oração. Vou fazer uma oração aqui. Espírito Santo de Deus, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa live, Senhor, por termos o Senhor ter nos dado o privilégio de compartilhar nossas experiências, Senhor, falar da tua palavra, Senhor. Senhor, eu peço que cada um que esteja ouvindo, Pai, esteja vendo esse vídeo, Pai, que eles sejam tocados, Pai, que eles não venham desistir do chamado do Senhor na vida deles, Pai, que eles venham ouvir a tua voz, Senhor, que eles venham saber que são mais do que vencedores, Senhor. E que o Senhor abençoe a vida deles, abençoe a minha vida, Senhor, e nos fortalece a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Jesus. É isso aí, meu irmão. Amém. Pela presença de vocês, por todos que tiveram aqui na nossa live. Muito obrigado também, Patrick, por ter aceitado o convite. Espero que se encontre também lá no seu canal, logo, logo. Não sei se a gente se encontrar no próximo ano na mesma, como a gente vai fazer, mas espero que aconteça de acordo dele, porque ele é quem sabe todas as coisas. Muito obrigado por você ter tirado um pouco do seu tempo, para ir conosco. Tá? Deus abençoe. Tchau, pessoal. Deus, até a próxima.